A história e a identidade do estado do Paraná estão diretamente ligadas à produção, ao consumo e à comercialização da erva mate. O programa Paraná História em Sabores de hoje veio saber um pouco mais sobre a relação da erva mate com o nosso estado. A gente também vai ensinar algumas receitas curiosas preparadas com esse ingrediente. E para saber um pouco mais sobre essa relação da erva mate com o nosso estado do Paraná, eu converso agora com o Felipe que é historiador do Museu Paranaense. E o Museu Paranaense que tem um trabalho bem importante também dentro dessa preservação, dessa história do nosso Paraná e da relação da erva mate com o Paraná, né? Como é que está sendo esse trabalho do Museu Paranaense, Felipe? Recentemente o Museu Paranaense fez uma parceria com o BRDE junto ao Centro Cultural Palacete dos Leões para pensar e repensar a questão da erva mate, seja no cotidiano paranaense ou seja na construção de identidades e narrativas. Essa parceria inicial acabou gestando duas exposições, uma que está em cartaz no Centro Cultural BRDE Palacete dos Leões, intitulada Narrativas e Poéticas do Mate, e uma no Museu Paranaense intitulada Eu Memória, Eu Floresta, História Oculta. Vamos falar do Museu Paranaense, então? Porque eu sei que lá existe um resgate desde os primeiros povos que já usavam a erva mate. Me conta um pouco. Na exposição que se encontra em cartaz no Museu Paranaense, a grande questão que a gente aborda é, na realidade, a relação entre os povos indígenas do Paraná e da região sul, de uma maneira mais ampla, com a planta numa perspectiva cosmológica, sagrada e espiritual. Ao mesmo tempo, a gente também tenta trazer os saberes e fazeres indígenas apropriados ou incorporados pelas culturas rurais do Paraná através dos pequenos proprietários. Então, como ocorrem essas trocas culturais, essa circulação cultural de saberes e fazeres em torno do plantio, colheita, sapeco, processamento e consumo da erva mate. Pelos registros que se tem, o consumo da erva mate começou aqui pelo Paraná mesmo, com esses povos? Os registros mais antigos são da região sul, especialmente da região Paraguai, Paraná, um pedacinho da Argentina e Santa Catarina, principalmente entre os guaranis, que dentro das comunidades indígenas da região sul do continente sul-americano é onde se tem um consumo e uma identidade mais vinculada. Porém, alguns estudos também indicam o consumo nos Andes, no Chile e no Peru. E tem muitos aspectos que a gente pode analisar em relação à erva mate, desde o cultivo, a comercialização, a forma de consumo. Como que você definiria a importância da erva mate para o estado do Paraná? O que ela representa para o estado do Paraná? Olha, pensando do ponto de vista histórico, a gente pode dizer que a erva mate é o Paraná, porque o surgimento do estado, a emancipação do Paraná enquanto província e posteriormente estado, está vinculada diretamente ao cultivo da erva mate, que trouxe um certo poder econômico no século XIX para essa região, que ainda era a quinta comarca de São Paulo, e esse movimento econômico permitiu a criação, ainda de uma forma tímida naquele momento, 1853, 54, de uma pequena elite que conseguiu a emancipação territorial. Daí para frente, ela se tornou o grande carro-chefe do século XIX, até 1930, 40, na indústria paranaense, seja como a erva mate produzida para chimarrão, seja posteriormente para as inovações tecnológicas alimentícias, como o mate tostado, ou ainda com a criação de institutos do mate, por exemplo, onde foram feitas as primeiras pesquisas sobre o uso da erva mate em outros produtos, como cosméticos, entre outros. E teve algumas personalidades bem marcantes, bem importantes dentro desse histórico da erva mate, né? O que você destacaria? Do ponto de vista dos produtores e industriais da erva mate, a gente pode destacar 3 famílias aqui do Paraná, que ao mesmo tempo que foram pioneiras, também criaram um grande circuito industrial relativo à erva mate. A família Fontana, a família Leão e a família Carneiro. Há também que se destacar os Bittencourt, que na época, no século XIX, eram proprietários do que hoje seria o terreno onde está o passeio público, que foi cedido na época justamente
por esse ervateiro que tinha um engenho Bittencourt naquela região. E quem for ao Museu Paranaense vai conhecer o que da história da erva mate? O que exatamente que tem lá? No Museu Paranaense, o visitante vai poder se deparar com uma tipologia bem variada de objetos do acervo. O acervo do Museu Paranaense hoje, apenas da família Leão Júnior, por exemplo, conta com cerca de 600 peças, porém um todo relativo à erva mate de documentos, fotografias, obras de arte, objetos tridimensionais, são cerca de quase 2.000 itens. Na exposição Eu Memória e Floresta, o visitante vai se deparar com fotografias de produtores, fotografias de comunidades indígenas, especialmente guaranis e xetás, uma fotopintura de 1910 de uma família caingangue que visitou o Museu Paranaense naquele momento, é uma das obras raras do Museu Paranaense. Alguns objetos como facões de madeira, o malhador, que são usados no processamento da erva mate nos pequenos engenhos. E também vai poder se deparar com obras de arte, como a fotografia Matatiba, que é uma representação artificial de um espaço que em teoria deveria ser natural, e com as obras de Gustavo Caboclo, que é uma retomada indígena sobre a erva mate, uma tentativa de se reapropriar daquilo que pertenciam a eles, a partir de livros contábeis das indústrias ervateiras. Obrigada pela sua participação, Felipe. E agora a gente vai dar um passeio por esse espaço onde a gente está, que é o Palacete dos Leões, que é um espaço cultural, que também tem muita coisa legal para mostrar relativa à erva mate aqui no Paraná. Vamos lá! A gente já está aqui em outra parte da casa e quem vai nos contar mais sobre essa história é a Rafaela, que é coordenadora cultural do Espaço Palacete dos Leões. Rafaela, como é que começa a história dessa casa? Bom, a história dessa casa, se a gente for estabelecer um ponto de partida, a gente pode começar pela história da erva mate. Tá? Pode ser uma das possibilidades de contar, né, de ponto de partida para contar a história do Palacete dos Leões. É uma casa que ela está situada no Alto da Glória, que é um bairro próximo à região central aqui de Curitiba, mas que naquela época, quando ele construído em 1902, era afastado da região central de Curitiba. Então, é um palacete que vai servir a um casal, a uma família, que é a Maria Clara e o Agostinho Hermelino de Leão, que vão ser muito conhecidos depois por ser o casal Leão da Fábrica Leão Júnior, que desenvolveu um produto que hoje está na mesa de vários brasileiros, que é o chamate leão. Né? Então, a erva mate é um ponto importante dessa história. Essa relação da casa com a cidade, ela vai se dar também de outras maneiras. Vai ser um palacete expressivo, que vai surgir na paisagem urbana dessa Curitiba de início do século. É um palacete que vai atestar uma arquitetura eclética, uma arquitetura que tem uma profusão de elementos, e essa característica palaciana, ela vai repercutir bastante até nas pessoas que vão chegar, ser hospedadas aqui no palacete, como presidentes da República, como Afonso Pena, a passagem de outras pessoas notórias, personalidades. Mas o que é importante é que é uma casa de uma família de industriais da erva mate, que ficaram muito conhecidos, e especialmente uma relação muito forte também ali com o Museu Paranaense, que foi o pai do Leão Júnior, o Agostinho Hermelino de Leão, né, o desembargador, que vai fundar o Museu Paranaense. Então, é uma casa que, nas origens, ela tem uma relação forte com essa questão da preservação, com esse contexto da dimensão cultural, e também essa força que foi de inovação de um produto, que foi essa virada entre a erva mate ser do chimarrão para o chamate tostado, que é a erva mate tostada. Eu imagino, Rafaela, que essa casa deva ter muitas histórias curiosas, né? Desde a rotina das famílias, as festas, a própria gastronomia. O que você conta para a gente de curiosidades aqui desse espaço? Bom, é uma casa que, primeiramente, ela vai ter, o Leão, é uma casa de 1902, o Leão Júnior, Agostinho Hermelino de Leão, vai falecer em 1907, e a Maria Clara vai ficar com a casa até 1935, que é quando ela falece, e depois passa para a filha. O que é importante nessa história? É uma casa que está relacionada à história de mulheres também. Né? É uma viúva da erva mate. Os depoimentos que a gente já coletou da família atestam que tanto ela quanto a filha, que também se chamava Maria Clara,
eram excelentes anfitriãs, né? Gostavam de festas, há registros de que o curso do carnaval saía do palacete, aqui tem algumas fotos que atestam isso, mas das memórias da família falam muito da cozinha, né? Essa cozinha de onde saíam doces, essa cozinha que celebrava, de momentos de celebração, como a passagem do Ano Novo, mas também de um baleiro, né, de um local de balas que ficava no porão aqui do palacete e que era muito visitado pelas crianças, né, que nem subiam aqui na parte superior do palacete, iam direto para esse baleiro. E o que atesta também uma relação bastante forte com a gastronomia, além da erva mate, é esse jardim do entorno da edificação, que é um jardim que tem desde uma castanheira portuguesa, né, que vai poder fazer algumas receitas bem emblemáticas, como o Mont Blanc ou o marron glacé, né, que vem dessa planta, mas também há algumas árvores frutíferas, além de, claro, ter a erva mate plantada, né, e também araucárias que aí vão conceder o pinhão, entre outras espécies também. Ela é uma visita histórica, né, sobre a história da família, mas também tem a questão arquitetônica, que hoje é um espaço de estudo, inclusive, né? E fala um pouco da arquitetura desse palacete. Sim, o palacete ele mescla algumas linhas curatoriais, né? Ele é um patrimônio cultural do Estado do Paraná desde 2003 e o tombamento feito é um tombamento que releva, considera aspectos históricos, mas especialmente essa arquitetura, que é uma arquitetura do período eclético, mas ficou caracterizada como arquitetura residencial dos ervateiros. Esse é um termo que o professor Kei Maguire, junto com outras pesquisadoras, trabalham desde os anos 80, e é um dos poucos exemplares desse período, né? Alguns chamam de a residência dos barões da erva mate, mas não é o caso do Agostinho, ele não tem esse título de barão. Mas são edificações emblemáticas, né, desse período. Então, essa passagem pela arquitetura da casa tem esses aspectos históricos, desse aspecto palaciano, dos detalhes, das folhas de acanto, das platibandas, né, que são essas balaustradas na parte de cima. É tudo muito rico em detalhes, né? A gente chega, eu que não conhecia, eu cheguei assim, fiquei boquiaberta mesmo, né, que se fala. Fiquei assim, nossa, gente, é muita riqueza de detalhes. E é essa experiência que ela é muito bacana para o visitante, porque o visitante, quando ele entra no palacete, ele está entrando numa casa que promove essa percepção, esse aguçamento do olhar. Cada detalhe, existe uma descoberta em cada detalhe, seja o madeiramento das portas, que são esculpidas, seja nesse detalhe dos motivos florais que aparecem nos vitrais, ou no piso que você está passando e que ele atesta um parquet com diversas madeiras. Obrigada pela sua participação no programa. Ficou o convite para todo mundo vir aqui conhecer esse espaço que é riquíssimo, um passeio que ninguém pode deixar de fazer, né? É a história do nosso Paraná que está aqui contada. E a gente vai para o intervalo agora. Depois do intervalo, a gente vai ensinar algumas receitas bem curiosas que usam a erva mate. Tá imperdível. Não saia daí que a gente volta já. Volta com o programa Paraná, História e Sabores, e agora a gente veio para o bairro Mercês. Nós estamos nesse espaço aqui, que é um espaço colaborativo, o Locavorista. Eu tô aqui com a Patrícia que é chefe de cozinha, vai ensinar umas receitinhas deliciosas com erva mate, né, Patrícia? Sim. E também tô aqui com o Luiz que é um dos idealizadores desse espaço, que de certa forma, uma novidade, né? Um espaço colaborativo. Explica melhor o que é o Locavorista. O nome já é confuso, né? O que é o locavorista? O locavorista vem de locavorismo e, na verdade, ele fala do hábito do consumo local. Então, o locavorista, nesses 3 anos de vida, a gente faz muita coisa. Restaurante, foi cafeteria, foi espaço de trabalho. E depois da pandemia, a gente começou a olhar a expertise por trás do locavorismo. Então, cada vez mais, a gente está estudando qual é a ciência, a metodologia, o design, o que tem por trás desses produtos locais. Então, a erva mate que vocês vão tratar hoje é um excelente exemplo do locavorismo. A gente vai agora com a Patrícia, que ela vai ensinar uma receitinha pra gente. Uma não, várias, né, Patrícia? Sim. O que você vai ensinar pra gente hoje? Bom, na parte dos salgados eu vou ensinar um choripã.
O choripan, ele é digamos assim, um sanduíche tradicional argentino, e ele é a base de linguiça, uma linguiça fina, mista e pão. E o que deixa o toque, dá todo o toque nesse choripan é o chimichurri, né? Que nada mais é que uma mistura, meio que um vinagrete, assim. Né? E o que eu vou fazer? Um chimichurri com erva mate. Ali que vai entrar a erva mate. Exatamente. O que mais que você vai ensinar pra gente? E daí eu fiz um bolo, eu já fiz um bolo base, vamos dizer assim, aquele bolo de vó, sabe? Aquele bolo da vó. Eu fiz um bolo de gengibirra, que também é uma bebida da região, né? Bem paranaense, né? Bem paranaense, exatamente. E combina muito com a erva mate também. E daí eu vou fazer um creme, que também é um creme que dá para vários tipos de bolo. Ele é bem docinho, à base de creme de leite, né? E limão e erva mate também. Mas daí eu vou mostrar de uma outra forma reduzida que pode ser feita em casa. E para finalizar tudo isso, harmonizar, a gente vai fazer um drink não alcoólico, que vai ser também com a gengibirra, que pode ser utilizado com água com gás, mas aqui vai ser gengibirra, gelo e um outro processo da erva mate. Banquete completo hoje, então. Banquete completo. Patrícia, o que a gente vai precisar, então, para fazer o choripan? O choripan ele tem poucos ingredientes, né? Ele é bem simples, mas extremamente saboroso. São ingredientes que se completam, né? Eu vou utilizar a linguiça mista. Mista, o que é? Essa linguiça é carne bovina e carne suína. A ideia é que seja 70% de carne bovina e 30% de carne suína, né? Para equilibrar. Então ela não fica tão seca, fica mais suculenta. Pode ser feito na brasa, pode ser feito no forno, pode ser feito na frigideira, seladinha. Você já trouxe ela pronta. Exatamente. Aqui, aqui ela foi só selada, eu fui selando cada um dos lados dela. Não precisa muito para que ela não suma também, É bom né? que não fique seca, né? Para Assim, não ela ficar fica seca, suculenta. exatamente. Por ela ser mais fina, ela tem que ter um pouquinho de gordura, né? Para que ela realmente fique suculenta. Eu vou utilizar salsinha, cebola roxa, tomate, alho, sal, páprica, que aqui no caso é a páprica defumada, poderia ser a páprica picante, azeite e a erva mate, tá? Ali que tá o segredinho. Exatamente. E o que eu fiz? Eu deixei essa erva mate hidratando e saborizando já o azeite. No azeite de oliva. No azeite de oliva, exatamente. E eu tô fazendo uma variação porque tem muitas pessoas que estão aderindo ao vegetarianismo, né? Nesse caso, não ser vegano, que eu vou usar uma opção de shiitake. Shiitake Que é um cogumelo também seladinho. Então, no lugar da linguiça, pode ser utilizado o shiitake e esse molho. Esse Fica molho... um sanduíche super saboroso, né? Exatamente. Com E a eu- proteína também. Cogumelo. E aqui ele já tá Ele já tá selado também. seladinho. Só no azeitinho, sem sal, sem nada. Tá. Todo o gosto desse sanduíche, ele consiste realmente no molho e na linguiça. O pão, ele é mais... Eu estou utilizando aqui um pão que, fugindo um pouco, né? Poderia ser um pão francês, pode ser um pão de leite, mais compridinho, uma baguete, Sim, né? aquele italiano. Exatamente. Esse é um semi-italiano, porque ele não é tão seco. Ele tem uma crocância, mas ele pode ficar macio. E agora, então, eu vou montar rapidamente aqui. Você já deixou tudo meio pronto? Vamos Já montar nosso deixei sanduíche, pronto. né? Então eu vou pegar aqui esse bolzinho, nosso bowl, e é só misturar, tá? Eu já venho aqui com o vinagre, uma sardinha, sempre o máximo de colocar. E só espreme o limão. Se não quiser limão, pode ser um vinagre, de preferência maçã ou arroz, tá? Os limãozinhos, né? Tudo bom. Já perfuma, né? Ó, é só isso, gente. Tá vendo? E montar. E monta.
o foco aqui, é a cobertura. É a cobertura. Por quê? É um bolo base. Pode ser fubá, pode ser chocolate, pode ser de coco. Sabe aquele que você falou, aquele bolo tradicional da vovó que fica pronto em 40 minutos a gente já tá tomando café. Então, e o que é? O creme. O creme também pode ser utilizado como recheio, como cobertura, em pavês pode ser usado. Então, assim, tortinhas, tarteletes, dá pra fazer com recheio. Ele é um coringa. Chegou a visita E não vai pro fogo, não. Não vai pro fogo. Essa é a melhor parte. Então, assim, o leite condensado, creme de leite, ele não fica durão, assim, ele fica escorrendinho, assim, que é pra ir incorporando ali no nosso bolo. Então, é só espremer o limão. E agora aqui eu vou colocando também aos poucos. Esse aqui já tá sem soro. Então é legal sem soro também. Controlando a consistência dele. Com a erva. É bem pouquinho que vai. É pouquinho. Porque ela é... Aí eu vou derrubando aqui. André, o que a gente vai precisar para fazer esse drink, então? A gente precisa basicamente de gelo, gengibirra e chamate. Super simples. Essa questão do mate tostado, então, é genuinamente curitibana. Sim. E eu aproveito para oferecer esse drink não só aos curitibanos, mas a todos os paranaenses, porque nós pensamos que dentro da história Curitiba não se reporta tão bem quanto capital para outras localidades. Então, já que estamos aqui para o estado inteiro, fazemos esse brinde. Saúde, né? Ofereço a todos, mas quem vai beber é você. E Então- são dois produtos bem paranaenses, né? Que são o chamate, a erva mate e a gengibira. Que delícia. Bem refrescante. Eu gostei mesmo. Cortar. Pega essa hora, tá caindo. Gente, que delícia. O tempero assim na medida. Ele tá picantinho, tá, o sal tá bom, tá tudo bom. Nossa, muito bom. Vou até comer mais um pedaço, velho. Muito gostoso. Que bom. Patrícia, obrigada por nos Eu receber. que agradeço. André, obrigada por nos receber. Sucesso para vocês nesse empreendimento, que eu sei que vocês estão cheios de projetos Sim. aqui também. Uhum. Que vocês tenham muito sucesso, que venham muitos voluntários para cá para Sim. participar dessa causa de vocês aí. Com certeza. Tá serão bom? bem-vindos. Obrigada. Sucesso para vocês. Obrigado. Até logo. E o programa Paraná História e Sabores vai ficando por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais uma delícia feita aqui no nosso Paraná. Até lá!